Capítulo I da Mesa Seção e Disposições Gerais Art. 14. A Mesa, na qualidade de comissão diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. Primeiro, a Mesa compõe-se de presidência e de secretaria, constituindo-se, a primeira, do presidente e de 2 vice-presidentes, a segunda, de 4 secretários. Segundo, a Mesa contará, ainda, com 4 suplentes de secretário para o efeito do primeiro do artigo 19. Primeiro em sessão, os secretários e os seus suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal, e assim substituirão o presidente, na falta dos vice-presidentes. Na ausência dos suplentes, o presidente convidará quaisquer deputados para substituírem os secretários. Terceiro, a Mesa reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por quinzena, em dia e hora prefixados, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo presidente ou por 4 de seus membros efetivos. Quarto, perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas, sem causa justificada. Quinto, os membros efetivos da Mesa não poderão fazer parte de liderança nem de comissão permanente, especial ou de inquérito. Sexto, a Mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de 30 sessões após a sua constituição, fixará a competência de cada um dos seus membros, prevalecendo a da sessão legislativa anterior enquanto não modificada. Art. 15. A Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes, e dirigir todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas e nos seus interregnos e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, ressalvada a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional. A Mesa compete segunda, constituir, excluído seu presidente, alternadamente com a Mesa do Senado, a Mesa do Congresso Nacional, nos termos do 5º do artigo 57 da Constituição Federal, art. 57. Quinto, a Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A Mesa compete terceira, promulgar, juntamente com a Mesa do Senado Federal, emendas à Constituição. Quarta, propor ação de inconstitucionalidade, por iniciativa própria ou a requerimento de deputado ou comissão. A Mesa compete v. dar parecer sobre a elaboração do regimento interno da Câmara e suas modificações. Sexta, conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da Casa. A Mesa compete sétima, fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câmara. Oitava, adotar medidas adequadas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o seu conceito perante a nação. A Mesa compete nona, adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a defesa judicial e extrajudicial de deputado contra a ameaça ou a prática de ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. X. Fixar, no início da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, ouvido o colégio de líderes, o número de deputados por partido ou bloco parlamentar em cada comissão permanente. A Mesa compete x. elaborar, ouvido o colégio de líderes e os presidentes de comissões permanentes, projeto de regulamento interno das comissões, que, aprovado pelo plenário, será parte integrante deste regimento. 12. Promover ou adotar, em virtude de decisão judicial, as providências necessárias, de sua alçada ou que se insiram na competência legislativa da Câmara dos Deputados, relativas aos arts. 102, e 103, segundo, da Constituição Federal, art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, processar e julgar, originariamente, que, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal, art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, segundo declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional.
será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. A mesa compete 13. Apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado, nos termos do artigo 50, segundo, da Constituição Federal, art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade ausência sem justificação adequada. Primeiro, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Segundo, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não, atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. A mesa compete 14. Declarar a perda do mandato de deputado, nos casos previstos nos incisos 3ª, 4ª e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, observado o disposto no 3º do mesmo artigo, art. 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, terceira, que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Quarta, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, v. quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Terceiro, nos casos previstos nos incisos 3ª v. A perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. A mesa compete 15. Aplicar a penalidade de censura escrita a deputado. 16. Decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Câmara. A mesa compete 17. Propor, privativamente, à Câmara projeto de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 18. Prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade. A mesa compete 19. Requisitar servidores da administração pública direta, indireta ou fundacional para quaisquer de seus serviços. 20. Aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo. A mesa compete 21. Encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços. XXI. Estabelecer os limites de competência para as autorizações de despesa. A mesa compete XI. Autorizar a assinatura de convênios e de contratos de prestação de serviços. XIL. Aprovar o orçamento analítico da Câmara. XXV. Autorizar licitações. Homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras. A mesa compete XXVI. Exercer fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, total ou parcialmente, pela Câmara, nos limites das verbas que lhes forem destinadas. XV. Encaminhar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas da Câmara em cada exercício financeiro. A mesa compete XV. Requisitar reforço policial, nos termos do parágrafo único do artigo 270, art. 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para deputados, compete, privativamente, à mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção de qualquer outro poder. Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a segurança própria da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por efetivos da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, requisitados ao governo local, postos à inteira e exclusiva disposição da mesa e dirigidos por pessoas que ela designar. X.
apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório sobre o seu desempenho. Parágrafo único. Em caso de matéria inadiável, poderá o presidente, ou quem o estiver substituindo, decidir, ad referendum da mesa, sobre assunto de competência desta.